como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Hoje nós vamos finalizar no sketchbook o Paisagem de Subúrbio e aí finalmente a gente vai dar texturas, volumes, testar novos pincéis, né? Uma observação é que eu fiz somente as casas que estão em primeiro plano, porque senão, mesmo acelerando o vídeo, ele ficaria muito grande e uma escolha foi feita, né? Então, ao invés de eu deixar o vídeo 8 vezes mais rápido só para poder caber no tempo, eu preferi mostrar as partes importantes que são o morro, o fundo, as texturazinhas e as primeiras casas, né, que são as daqui de baixo em primeiro plano, porque eu sei que vocês farão a obra completa. Então, presta bem atenção. Vocês farão o desenho completo, ok? A releitura inteira, para que o meu vídeo não ficasse muito longo e também não ficasse super acelerado correndo e aí vocês não entendessem a explicação. Eu fiz as casinhas em primeiro plano e todos os morros, planos de fundo, tudo direitinho, ok? Então, finalizou a atividade, me envia via WhatsApp com o seu nome. Bem, turma, bem-vindos à parte gravada da nossa tela. Hoje nós vamos fazer a segunda e última parte da releitura Paisagem de Subúrbio, do Di Cavalcanti. Essa tela é lá do começo da carreira dele, então você consegue perceber uma influência muito mais de cores mescladas e não de blocos, e você não consegue detectar tanto uma presença geométrica, né, do cubismo. Você vê uma reprodução típica de arte do cenário suburbano, né, desse cenário do interior. Lembrando do contexto, que é muito importante, eu chego a falar isso na introdução, falei isso em alguns vídeos, em algumas rodas de conversa. O contexto ele é essencial para que a gente entenda qual a história que está sendo contada, né? Neste caso, nós temos um Di Cavalcanti, que é um carioca, mostrando para nós, pessoas do mundo, né, porque ele é reconhecido mundialmente, como é esse Rio de Janeiro da época dele. Então, por isso nós temos essas casinhas mais simples, umas construções com mais acessórios históricos, né? Portas muito altas, janelas muito longas, esses telhados bem escuros, né? De telhas que estão há muito tempo nessas casas. Então, esse é o nosso contexto histórico. É importante lembrar que para cada parte do desenho, nós aplicamos aí uma camada, então você vai ter lá bonitinho a camada de fundo com o desenho com a opacidade reduzida e depois você vai fazer as camadas dos contornos. No último desenho que nós fizemos, que foi o de resiliência, eu conversei com vocês sobre esse processo que é o processo do contornar e do preencher, né? Deixar uma camada com contorno, outra com preenchimento. É importante que a gente entenda, no meio deste processo, que não tem problema nenhum fazer o contorno. A ideia que eu estou querendo passar para vocês é que vocês façam este contorno, propriamente dito, já com a cor do objeto. Então, por exemplo, uma montanha, ela não tem contorno. O mar, a água, elas não têm contorno. Na verdade, no mundo natural, né, nas coisas, elas não têm contorno. Então, a ideia é que a gente tire esse hábito que a gente teve de fazer contornos na cor preta e coloque esses contornos na cor do objeto, ok? Ou seja, o que você vai fazer é basicamente tentar deixar esse contorno da cor que é o que você estiver fazendo. Tá fazendo a montanha? Deixa o contorno verde. Tá fazendo aquela montanha de fundo, próximo do céu? Deixa um contorno meio azulado. Outro ponto importante desse quadro é ressaltar ali, né,
a presença de um laguinho, uma presença de água, né? Porque provavelmente do lado de trás daquele morro poderia ter algum tipo de praia, alguma coisa mais afastada, ou talvez lagos mesmo, que são características que aparecem aí nas obras do Di Cavalcanti. Para poder fazer esse morro, como que eu decidi? Eu usei o giz, só que dessa vez eu usei o giz com uma opacidade muito baixa. Então eu fiz primeiro todo o preenchimento de como eu imaginava que era o verde do fundo, tentando ser o mais fiel possível às cores que aparecem no quadro original. E aí, depois eu fui preenchendo, passando por cima, dando leves batidinhas, o giz com diversas tonalidades de verde, algo mais para terra, algo mais para musgo, para realmente parecer que tem muita vegetação diferente e tudo isso com uma opacidade mais baixa. Como vocês podem notar, ao longo desse processo eu experimentei essa ferramenta que dentro de arte se chama esfuminho. Ela serve para embaçar, né, dar essa sensação de blur, de névoa, de mesclagem mesmo nesse desenho que você está fazendo. Então eu fiz isso só para poder mesclar as cores e elas ficarem com essa aparência mais de misturadas, de um gradiente um pouco mais natural. Fiz isso, eu tiro todas as visualizações e agora a gente começa a fazer a parte do desenho que é mais em perspectiva. Como eu falei, a ideia é que a gente não faça mais esses contornos pesados, escuros nos nossos desenhos. Então eu vou pegar e usar o lápis verde para poder fazer só as linhas retas e depois um lápis da cor do telhado para poder fazer com a cor mais próxima desse telhado. Por quê? Só para eu ter a direção. Vocês vão perceber que nesse primeiro momento onde eu estou usando as guias, é importante ressaltar que eu só estou fazendo isso como uma marcação. Depois eu vou vir criar uma nova camada e nessa nova camada eu vou colocar só preenchimento. Uma coisa importante que eu ressalto no começo do vídeo e vou ressaltar aqui novamente é que eu fiz só as casas que estão em primeiro plano. Então essas 4 casas principais que a gente tem aqui em primeiro plano, que é a casa amarela que está viradinha de lado, a casa vermelha, essa casa branca, né? Outra coisa importante, essa casa branca eu substituí por um azul bem leve, porque branco ia ficar um pouco estranho com as cores que eu acabei escolhendo para fazer o chão. Então, só para que vocês entendam o processo de produção dessa releitura. Eu fiz as primeiras casas que estão em primeiro plano, que são essas maiores, mas vocês podem fazer todas as casas que aparecem na obra. Lembrem sempre que os vídeos que vocês assistem, eles estão acelerados 2, 3, 4 vezes para ficar 4 vezes mais rápido. Então, se ele tem 20 minutos, vezes 4, esse foi o tempo verdadeiro para fazer essas pinturas. Então, eu peço para vocês que realmente reservem um tempo, separa um dia, faz com calma, né? Porque exige todos esses detalhes. Então, se na minha obra que eu fiz só as casas de primeiro plano já levou mais ou menos 1 hora para fazer, fazendo todas as casas e todos os detalhes dessa releitura, esse exercício vai levar aí pelo menos umas 2 horas. Então, realmente separe um tempo para fazê-lo, ok? Finalizei a minha casa, coloquei uns detalhezinhos ali de telhado que eu acho que ficaram legais. Vocês também podem adicionar sempre luz e sombra, né? Aqui a gente tem uma perspectiva que a gente tá vendo as casas meio de ladinho, mas é engraçado perceber que mesmo, né, neste morro, nessa montanha, ele coloca essas escadas, né? Então a gente já imagina que esse paisagem de subúrbio possa ser o começo, talvez, de alguma comunidade, né? Porque mais pra frente ele pinta diversos quadros falando sobre a favela do Rio de Janeiro, sobre essas casas em cima do morro, tanto que a releitura do pessoal de 14, 15 anos é o quadro Favela e vocês conseguem ver diversas casinhas com blocos de cor. Então são passagens de tempo, são 2 quadros com o mesmo tema, né, que é paisagem urbana, só que em épocas diferentes. E aí você pode fazer essa leitura de maneiras diferentes. Então a gente pode imaginar que esse quadro, Paisagem do Subúrbio, que vocês estão fazendo, é mais antigo, tem menos casas, né? A gente tem aquela questão histórica das casinhas terem cores mais claras. Eu já falei pra vocês que geralmente eram tintas mais artesanais. E elas têm esse tom amarelado por causa da poeira, né? A gente tem que pensar que ainda não tinha esse processo super industrializado de cidade, arquitetura
esse lado urbano ele ainda estava aflorando. Então, isso é uma das coisas que os modernistas passavam. A gente passou neste assunto quando falou de Tarsila do Amaral, e também dá para passar sobre esse assunto quando a gente fala de Cavalcante, porque todas as telas dele contam alguma história pra gente, ok? Essa paisagem de subúrbio, ela vai servir como um pretexto para a gente pensar os espaços futuros. Então, semana que vem nós vamos fazer uma atividade justamente sobre essas cidades fora, né? Sobre os outros lugares. Mas é só para vocês já irem aquecendo a mente de vocês. Aqui, usando o mesmo giz, eu fiz a textura do chão. No quadro fica bem nítido que é um chão de ladrilho, né? Que são pedrinhas. Então a gente também percebe que não tem o asfalto. Então são cidades mais afastadas. Realmente não tem esse processo de pistas, nem nada disso. O que é engraçado é que se a gente for fazer uma breve comparação aqui dos fatos, e eu sempre comento desse quadro com vocês, comento dele porque é a obra que tem na nossa sala, o quadro São Paulo, da Tarsila do Amaral, ele já mostrava um pezinho ali da cidade grande, né? Isso num quadro de 1920, 1930. Enquanto aqui nesse subúrbio nitidamente aí do interior, né? A gente não pode falar que é especificamente do Rio. Talvez seja, mas a gente vê uma cidade de interior diferente, não tem tanta industrialização, né? Essa modernização ainda não chegou. Outra coisa interessante é vocês perceberem os tipos de telhado que tem nessas casas, né? São telhados bem históricos, de formatos bem diferentes. Então, como perceber isso, né? Se vocês pesquisarem, colocarem aí na internet casas históricas de São Paulo, ou casas históricas Santos, casas históricas Rio de Janeiro, vocês vão perceber esses telhados, né? Que tinham uma grande estrutura de madeira e aí as telhas faziam formatos diferentes. Isso é interessante de notar, porque também conta alguma história, certo? Também mostra algum contexto. E aí, neste caso, a gente tem uma cidade em que eu posso até dizer que essa casa do lado da vermelha, que tem esse telhado um pouco mais arredondado, ela possa ser um armazém. Por quê? Porque antigamente essas casas que tinham esse telhado mais arredondado geralmente eram de armazéns, de mercearias, né? É só vocês colocarem aí no Google que vocês vão entender a referência visual do que eu estou falando. É importante que vocês tentem fazer todas as casas. Se tiverem dificuldade, é só me mandar mensagem. Vocês têm diversos jeitos de falar comigo, né? Tem a roda de conversa, vocês têm os espaços pelos comentários, vocês também podem me mandar um áudio, mandar um print, né? Então, tirem dúvidas, né? Quando esse vídeo for postado, a gente já vai estar bem mais próximo da amostra, porque a gente já está começando a fazer o último tema, né? Que são paisagens. Então, tentem estar por dentro das coisas que acontecem, prestar atenção nas postagens em redes sociais para poder acompanhar processos de live, todas as coisas que são interessantes que a aba vem fazendo. E logo mais, vocês também vão poder aparecer no Instagram, né? Junto daquelas postagens. Não sei se vocês têm acompanhado aí as redes sociais, mas todos os alunos vêm postando o que eles acham desse retorno. Então, aproveitem este momento, né? De pensar nisso, de acompanhar essas redes sociais da aba, porque a gente está bem próximo aí da mostra. E vocês, né, que sempre fazem o convite, fazem as capas, principalmente vocês de artes digitais, vocês têm que estar totalmente envolvidos e engajados, ok? Como eu falei, a ideia é que nessa ilustração vocês não façam contornos. Então, você vai fazer o contorno da cor do objeto, de preferência o mais próximo possível. Eu tentei montar um telhado aqui com um ponto de vista parecido com o do quadro, mas ele ficou levemente tortinho nessa perspectiva. E aí eu vou pintar ele com a cor de telhado tradicional e depois eu adiciono ali luz e sombra. Lembrando que luz e sombra pode ser feita facilmente só mudando a opacidade do seu pincel e também o tamanho. Essa árvore que eu vou fazer agora, na verdade, ela deveria estar na camada de dentro, né? Porque depois que eu percebi que ela está na camada
no quadro, né? Seria na camada de dentro, como se fosse parte do quintal. Então, isso também é interessante de notar que, por mais que a gente faça uma releitura cheia de detalhes, as informações são sempre muito delicadas nos quadros do Di Cavalcanti, porque você vê uma casa, ele coloca varal nas casas, ele coloca plantinha nas casas, então tem todo esse processo super trabalhoso de adicionar detalhes. Nunca se esqueçam disso. Se você quer que a sua obra, o seu desenho, a sua ilustração, ele conte uma história, adicione detalhes interessantes, adicione, por exemplo, é uma janela, faz uma silhueta de alguém na janela. É um telhado, faz um detalhezinho de um telhado, põe um passarinho em cima desse telhado. É uma árvore, faz as folhagens, ou adiciona flores, né? Todos esses elementos visuais, eles funcionam para agregar valor à sua ilustração, além do fato técnico, né? Então, o lado técnico é você saber perspectiva, luz e sombra, proporção, combinação de cores e tudo mais. Isso é o aspecto técnico do seu desenho, mas eu tô falando nesse sentido da contação de história, né? Da ilustração como um jeito de imaginar a história. Quanto mais detalhes, mais rico de informação ele vai ser, e melhor vai ser para as pessoas explorarem possibilidades e imaginarem coisas diferentes aí nessa sua história, ok? Relembrando para vocês, esse quadro é o Paisagem de Subúrbio, é uma releitura. Terminou, vocês têm que me entregar via WhatsApp com o nome de vocês, não pode ser print, é só apertar o botão de compartilhar. Se você não estiver usando o sketchbook, procura qualquer botão escrito share, salvar, compartilhar, download, mas me envia como uma imagem, ok? Sempre com a melhor qualidade possível, porque o print de celular vem uma imagem muito pequena. Lembrem-se de organizar aí as suas camadas e, como eu falei, se você tiver qualquer dúvida ou questões aí, por favor, é só você me enviar que eu vou ajudar vocês, ok?